O mistério da sagrada experiência em estar mãe é entender quem realmente está ensinando quem. Antes desse entendimento, vivemos as responsabilidades maternais sem a devida consciência do que realmente essa experiência nos traz como ferramenta em nosso desenvolvimento espiritual. Os filhos, além de ferramentas maravilhosas usadas para que possamos nos lembrar de nossa natureza divina, são também almas generosas que se prestaram a nos ajudar nessa jornada ascensional em que experimentamos a dualidade. Embora essa relação seja de aspectos diversos e muitas vezes ela seja muito complicada, é por meio dela que muitas memórias são resgatadas, acelerando o nosso processo ascensional, ajudando-nos a lembrar quem realmente somos. A relação, quando observada de uma forma mais abrangente com mais profundidade, saindo um pouco do contexto diário da relação em si, poderá ser percebida numa linguagem não verbal de descobertas recíprocas, revelando a sublimidade dessa relação. Um olhar diferente acima das convenções sociais, um olhar além do que a mente está habituada, deixando o coração sentir que somos partes, mãe e filho, do mesmo aprendizado. Olhando para nossos filhos, como almas a serviço do nosso aprimoramento, tirando o foco da hierarquia maternal, nós, mães, conseguiremos perceber o quanto eles nos ensinam e o quanto são eficazes em suas tarefas de pular na nossa frente até que aprendamos. Mesmo que não tenham essa consciência logo ao nascer, eles sabem impor sem palavras o quanto nossa vida, estrategicamente elaborada por nossa divina presença, irá mudar. Trazem consigo o dom de despertar em nós, mulheres, atributos espirituais que só compreendemos depois da maternidade. Esses seres indefesos, mesmo desabilitados de tudo que garanta a sobrevivência deles, são entregues à Mãe pela criação divina, em total confiança. Essa divina criação, que nos permitiu a experiência, permitiu também que outras almas pudessem colaborar conosco nessa linda história ascensional. Mas serão indefesos mesmo esses seres? Essas pequenas criaturas indefesas com habilidades poderosíssimas devoram, quase na totalidade, a mulher, para que ela se torne mãe. As mães estão sempre prontas a abrir mão de seus sonhos mais íntimos, para que o filho possa realizar os seus próprios sonhos. As mães estão sempre prontas a saciar a fome de seus rebentos. As mães imaginam que estão sempre doando e muitas vezes se magoam, quando não são reconhecidas pelos serviços prestados. Não percebem a troca que há nesse acordo de aprendizado. Ao mesmo tempo estamos alimentando nossa alma que anseia por luz, e os filhos são ótimos nisso, mostrar para nós, a todo momento, que essa luz é a que usamos para guiá-los, mesmo que não percebamos. Para cada ação física que temos com nossos rebentos, temos a contrapartida do aprendizado espiritual. Quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Quando estamos prontas para desenvolver as habilidades mais sublimes da realização mulher, os filhos chegam. Nossos filhos são segredos que se revelam devagar, normalmente eles se mostram, camuflando partes nossas que não queremos ver, pontuam a todo tempo em que ponto precisamos nos olhar. Nós os ajudamos a crescer como seres humanos, e eles nos ajudam em nosso aprimoramento espiritual. Também farão essa experiência, é a ciranda da vida até que todos consigam. Olhar para um filho e reconhecer sua mestria nos ajuda na compreensão da nossa própria jornada. Eles pontuam de diversas formas o que ainda precisamos aprender. Para ambos, os verdadeiros motivos do agrupamento familiar é sempre um segredo, mas para todos nós, que desejamos fazer a experiência terrena, a história é a mesma, não importa o papel que ocupamos. Estamos aqui caminhando em estradas conhecidas, a história se repete de encarnação em encarnação até que possamos cumprir a única coisa que viemos fazer aqui, lembrarmos-nos de que somos livres. Temos habilidades divinas a serem despertadas, herança a ser reconhecida, as mães que já foram filhos, os filhos que já foram mães, invertem-se os papéis, mudam-se as personagens, mas, enquanto as memórias não forem resgatadas, isso não cessará. Homenageamos as mães. São tantos investimentos comerciais,
propagandas que tocam o coração das pessoas, colocando certa culpa em quem não pode dar um presente, ou em quem não se reconhece 100% bom filho. Esse dia tão festivo, ao mesmo tempo com tanta cobrança emocional, parece ser importante para a grande maioria, é linda e sublime essa árdua tarefa. Agradeço a experiência que fiz com minha mãe, que foi sem dúvida uma mestra em minha vida, uma guerreira que me ensinou a ser livre, e isso não tem preço. Sem saber exercer esse atributo espiritual teria sido muito difícil continuar o caminho. O verdadeiro mestre não ensina por meio do que ele fala e sim do que ele realmente é. Mas nesse dia que se comemora o Dia das Mães, eu quero comemorar o Dia do Filho. Agradeço do fundo do meu coração os filhos que eu tive, almas corajosas, bravos guerreiros, que tiveram perseverança e nunca desistiram do meu ser. Para mim é notório o quanto se empenharam. Passaram para mim todas as lições das quais provavelmente eu necessitei para me reconhecer como uma alma desperta nesse grande jogo de ilusão. Sem eles, com certeza não teria conseguido. Sendo assim, tudo está correto pela ordem divina, nessa roda de ir e vir ao plano físico, nesse momento da minha existência, tudo está certo, tive a mãe certa e também os filhos certos, para que esse jogo se concluísse, e eu pudesse dizer com segurança, saí da brincadeira. Que todas as mães possam, no mais curto período de tempo, lembrarem-se de que, além de mães, são seres de divina presença, assim como seus filhos, e que esses possam ser liberados em seu processo ascensional. É sagrado olhar para um filho e poder reconhecer que ambos, mãe e filho, estão a serviço da criação e que, em essência, são exatamente iguais, uma consciência fazendo uma experiência humana. Mãe e filho nunca sairão da escravidão humano-mental se não compreenderem o processo da existência como uma experiência. Cada um carrega em si a chave que liberta a alma em ascensão, mas para isso é preciso desapegar, sair do controle que geralmente as mães exercem sobre seus rebentos. Liberdade é o único objetivo para ambos se reencontrarem em luz e amor.